Olá, bando de mãozinho estudioso, bem-vindo a mais um LESA, sua lição da Escola Sabatina em áudio e em vídeo aqui no YouTube. Estamos aqui no nosso terceiro trimestre de 2016 com o tema do papel da igreja na comunidade. Hoje já é terça-feira, dia 9 de agosto, e estamos na nossa semana de número 7, já na lição que diz sobre Jesus desejava o bem das pessoas, aquele título fofinho que estamos estudando essa semana. Nosso verso temático está em Mateus 23, verso 37, que diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Ok? Então ali, vocês não querem, então sinto muito, né? Bem, vamos lá. De acordo com Jesus, os dois maiores mandamentos são o amor a Deus e o amor ao próximo, como lá em Lucas 10. Ele também nos mostrou quem é o nosso próximo. Além disso, não há dúvida de que a vida de Jesus, do princípio até o fim, foi uma expressão do puro amor de Deus. Deus é amor, como está em 1 João 4,16, caso você ache que eu esteja tirando isso do nada. Assim, se devemos refletir o caráter de Deus e se temos a missão de ajudar a revelar a outros a realidade de Deus, de como Ele é, nós precisamos amar. Pense sobre isso de uma outra forma. Uma das maiores desculpas que as pessoas têm usado para rejeitar a Jesus e o cristianismo como um todo tem sido os próprios cristãos, aqueles que se dizem cristãos, ou aqueles que realmente acham que são, ou aqueles que estão tentando ser, não importa. Bem, então vamos lá. A gente vai ler alguns textos, mas enquanto a gente lê, pense no seguinte: que exemplos você encontra na história, ou mesmo hoje, de cristãos ou pessoas que se dizem cristãs fazendo coisas horríveis, às vezes até em nome de Jesus? Que advertência sobre isso é apresentada no livro de Daniel. Então, no livro de Daniel tem uma advertência sobre isso, coisas que as pessoas fazem em nome de Deus hoje. Eu vou deixar você pensar nessa, ok? Coisas que as pessoas fazem. Eu não vou ficar falando assim, porque tem muito exemplo, então eu queria que você pensasse nos exemplos que você lembra. Coisas que as pessoas falam assim, em nome de Deus. Faço isso por Deus. Entendeu? E enquanto você pensa, eu vou ler Daniel 7, verso 24, para ver a advertência que tem escrito no texto. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Profetizará palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ok? Então você tem aqui nas profecias lá de Daniel. Daniel teve várias visões para ver o tempo que a Terra ia passar e como cada hora era um pouco diferente os detalhes, assim, de uma hora detalhava um pouco melhor. Lembra da estátua lá que o rei Nabucodonosor viu no sonho? Depois ele foi para os animais, que tinham as bestas, que representavam também, tinham outros detalhes. Tudo isso é muito interessante. E fala ali, inclusive, ali agora, na parte onde seria, ali na parte do reino de Roma, né, que é o animal com dentes de ferro, que ele tinha uns 10 chifres, né? Depois caem 3 chifres, nasce um chifre pequeno que fala blasfêmia, certo? Que a blasfêmia é ficar falando contra a palavra de Deus, é falar o inverso da palavra de Deus, ou dizer que você tem autoridade sobre Deus, certo? Você pode mudar aquilo que Deus disse. Então você tem aqui a advertência. Se você pensou nesse momento sobre coisas que as pessoas que dizem cristãs fazem, e não é isso que nós estamos estudando, que é cristianismo, portanto você acabou de descobrir que isso é uma profecia bíblica. Se você não sabia, claro. Ok? E também pede para a gente ler Romanos 2, verso 24. Vamos ver, porque é Daniel, o Velho Testamento, agora provavelmente vai ser uma referência do Novo Testamento, né? Eu estou imaginando. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Certo? Então aqui, bem, é só isso que eu vou ler? É só isso que eu vou ler. Ok. O contexto desse verso, para o que eu estou lendo aqui agora, espero que você também procure na sua Bíblia, é aqui que os judeus são indesculpáveis. É o subtítulo que existe. Gente, esses subtítulos não existiam no original, ok? Isso é coisa de tradutor. Ok?
Então, mas que ajuda muita gente a entender várias coisas. Às vezes, de vez em quando, atrapalha. Então ele está falando aqui justamente sobre aqueles que acabaram rejeitando a palavra de Deus, principalmente os judeus, o pessoal que se julgava amigo dos fariseus, que não aceitava Jesus e não queria aceitar o Evangelho. Então, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Quer dizer, você tem gente que vinha ali querendo mudar a lei de Deus. E era o que os fariseus vinham fazendo, e era isso que Jesus veio para combater. Tem outras coisas também a respeito do decreto papal, coisas assim, mas vamos ficar no foco como está hoje a lição, certo? Não vamos nos complicar por enquanto ainda, vamos ficar nessa. Então, nós temos ali, espero que você tenha lembrado alguma coisa horrível, tenta pensar uma coisa mais atual, não me vem com Inquisição, não me vem com Guerra Santa, sabe? Ou você pode vir com Guerra Santa se você for falar de falso Estado Islâmico, porque, mas não é em nome de, eles não acreditam em Jesus, mas acreditam em Deus Allah, meu amigo. Só porque é uma outra cultura e tem um Deus Allah, e se você for ver algumas coisas, eu não sou um conhecedor do islamismo, mas até onde eu fui informado sobre o islamismo, ele prega muito de você ser uma pessoa pacífica, que calha muito com as coisas assim. Você tem várias religiões no mundo que elas parecem que têm um ponto em comum, elas puxam para o lado certo, entendeu? Pode ser que elas tenham coisas erradas no meio do caminho delas, mas elas puxam para o lado certo, elas estão ali sempre pensando no, poxa vida, você deveria ser bom, você deveria ajudar as pessoas, você deveria fazer o bem, sabe? E você vê pessoas chamando essas próprias religiões e fazendo tudo o inverso. Eu aplicaria, sabe? Porque não, apesar de ser focar nos cristãos, né? Aqui, focar no cristão, você provavelmente tem algum amigo cristão, ou conheceu algum cristão, que fazia tudo de errado relativo ao cristão e isso te prejudicou, seja numa faculdade, seja no trabalho, seja no meio do seu círculo de amigos, porque você está ali querendo manter-se fiel a Cristo e tem um bendito que ele só se diz, mas é o famoso não praticante, né? Que ele faz tudo o inverso. Aí você, quando você chega, não, mas eu não vou fazer, mas o seu amigo ali quer alguma coisa que você faz, e aí, por que você não faz? Bem, a pergunta mais imbecil do mundo é essa, porque primeiro que cada um é cada um. Só porque um outro vai lá e pula do penhasco, eu vou lá e tenho que pular. Quem faz essa pergunta já está sendo um cretino, ok? Ou no mínimo um curioso de verdade, mas 90% das pessoas é um cretino que faz essa pergunta. Não é uma coisa você perguntar para um cara que tem um amigo que foi lá e brigou com a mulher, você fala, por que você não vai brigar com a sua mulher também? Você não é casado? Somos todos casados, vamos fazer uma coisa que o outro casado fez, entendeu? Cara, não faz sentido essas perguntas, eu não gosto delas. Mas quem está com curiosidade, né? Quem está com curiosidade, fique à vontade, pergunte. Agora, não venha com ironia. Bem, vamos voltar ao texto, eu estou muito chato hoje. Desculpem, gente, é saudade da esposa. Acontece. Não é de admirar que muitas pessoas ao longo dos anos, e mesmo hoje, tenham rejeitado o cristianismo. Assim, o imperativo de revelar Cristo aos outros, quer dizer, a urgência de revelar Cristo aos outros por meio de nossa vida, deve ser mais forte do que nunca. Nada pode fazer isso de maneira mais poderosa do que a exemplificação em nossa própria vida ou mesmo do mesmo amor que foi expresso por Jesus. Ou seja, nada pode ser melhor você falar para uma pessoa que ser um cristão é para ser uma coisa boa, que Jesus é uma pessoa boa, do que você realmente tentar ser essa pessoa boa. Ok? É o apelo, entenda um apelo, não é a palavra literal. Sede perfeitos como foi perfeito vosso Pai, certo? A gente falou isso essa semana. É um apelo. Lute, trave a batalha. Né? Vamos usar Paulo de novo, combati o bom combate, né? Então, gente, é um combate, cara. Não vai ser fácil, tua vida vai ser uma treta. Você pensa que ser cristão é fácil? Você é hiper abençoado, você vai ser abençoado, graças a Deus. Você vai ser cuidado por Deus, mas meu amigo, não é só porque você é cristão que você vai ficar bem. Porque você vive num mundo de pecado, você vive também para provar que a lei de Deus é boa e de que as pessoas veem valor nela e que ela realmente pode trazer coisas boas para as pessoas. E do outro lado você tem um desgracento que quer acabar com você porque você pensa assim. Entendeu? Treta é treta, sobra para todo mundo. Bem, vamos para o nosso ano bíblico, que esse vídeo já está muito longo.
Isaías 63 a 66, ok? Isaías 63 a 66. Muito obrigado pela sua paciência de me aguentar. Muito obrigado por você ter ficado aí, porque a gente tem muito mais do que isso essa semana ainda, afinal é só terça-feira, ok? Então, um grande abraço e até amanhã. Se inscreve no canal e bate aí no joinha, ok? Valeu! Não interpreta mais esse sinal não, foi sinal de ok.